Oi, hoje é a resenha de dois contos do livro Uns e Outros, Contos Espelhados. O clássico é Teoria do Medalhão, de Machado de Assis. E a releitura é O Futuro Político, primeiro ato, de Milton Ratum. Assim que terminou a festa de aniversário de 21 anos de Jorjão, o seu pai o chamou para aquela típica conversa entre pai e filho. E o assunto, claro, era a sua recente maioridade adquirida. E ele pensou: filho, você já tem todas as condições necessárias para ter um grande ofício na vida. Tem um diploma, tem algumas posses, apólices, enfim. Ele pode ter como opção ser um advogado ou trabalhar no comércio, quem sabe na imprensa, mas de qualquer forma, mesmo com tantas opções, ele sempre precisaria ter uma a mais, uma de garantia, caso aquela que ele escolhesse não desse certo. O que o pai quer dizer para o filho é que ele tem a chance de ser o que ele mesmo não conseguiu ser, se tornar um medalhão. E quando o Jorjão ouve o pai dizer isso, ocorre o seguinte diálogo entre os dois. Mas quem me diz que tu, meu filho, se não me engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso desse nobre ofício. Ou seja, o pai diz para o próprio filho que ele é uma besta quadrada. E sim, essa é a base essencial para ser um medalhão. Mas afinal, o que é ser um medalhão? Bom, para dizer isso eu vou mudar um pouco o esquema aqui dessa resenha que eu sempre tenho feito aqui com as do livro Uns e Outros, Contos Espelhados. Eu sempre opto por não contar tudo para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler este conto clássico e também a releitura. Mas dessa vez eu vou ser obrigado a contar um pouco mais sobre o conto original e quase tudo sobre o conto refeito. Isso porque me deixaria sem opções de falar alguma coisa. E bem falando, mesmo que eu conte tudo, ainda não estraga de fato a experiência de ler os dois textos, principalmente o do Machado de Assis, porque o que importa é como ele coloca aquele diálogo entre pai e filho. O estilo machadiano é muito mais importante do que realmente o que está sendo dito ali. Então a perda é bem menor. Já no caso lá do Milton Ratum, a gente pode questionar isso aqui daqui para frente. Mas enfim, o que é o tal do medalhão? Algumas pessoas podem supor que ser um medalhão talvez seja ser um político. Não é verdade, porque se você acompanha o texto, você inclusive percebe que o pai diz: você pode até ser um político e ainda ser um medalhão. Bom, então não é isso. Ser medalhão não é ser um político. Mas com certeza dá para perceber que é uma função importante, ou pelo menos um status importante. E aí sim a gente pode determinar exatamente o que possa ser esse ofício. Medalhão é ser um intelectual, que é sempre o que Machado de Assis critica ou ironiza em muitos dos seus textos. A gente vê muitos personagens pelas obras dele que se consideram pessoas de alto intelecto, mas na verdade são perfeitos idiotas. E então é justamente isso, mais uma vez, Machado de Assis está criticando essa intelectualidade medíocre dos brasileiros lá no seu tempo, finalzinho do século XIX. E lendo o texto a gente vê os conselhos absurdos do pai. Cada vez mais ele diz ao filho para ser um obtuso completo, que ignora as coisas. E quando defrontado com qualquer possibilidade de um aprendizado, de um amadurecimento do pensamento, é para fugir, meu filho, não faça isso. Você não precisa disso para ser um medalhão, que também é a ironia da história. Para ser um intelectual, você não precisa de conhecimento. Bom, talvez isso é que seja um spoiler aqui do texto do Machado de Assis. Tentar traduzir o que está por trás ali no subtexto. Agora, no texto do Milton Ratum na releitura. Primeiro a gente precisa lembrar de uma coisa que eu já ando criticando
nestes primeiros textos aqui do livro. Os autores estão optando por praticamente fazer uma leitura quase idêntica do original. Eles não estão acrescentando muita coisa, não, pouca coisa. Não estão acrescentando nada ao texto de original. Eles repetem inclusive as situações. E é muito difícil você descobrir coisas novas se eles repetem as situações e depois ainda por cima acabam tirando o essencial do texto clássico. E vale lembrar que releituras são oportunidades de você repensar o que o autor clássico quis dizer sobre sua época. Porque sim, autores escrevem sobre o que eles vivenciam. É um relato da sua existência. Todos os textos literários são isso. Relatos de como viveu aquele autor e o que ele teve que suportar em sua própria época. Então, por isso, quando você faz uma releitura que você copia exatamente o que estava anteriormente, você não está dizendo sobre o seu tempo, você está cometendo um pequeno erro, né, de função do escritor. Mas foi o que Milton Ratum fez de diferente. Finalmente, ele trouxe a ação para o nosso tempo, um tempo presente, muito presente, aliás, dizendo até os fatos políticos que andam tão em moda agora entre 2016 e 2017. Então, se lá no conto do Machado de Assis nós não temos nem certeza absoluta de qual é a formação do filho, porque o pai comenta que ele está diplomado. Na época era mais importante você ser diplomado em direito, obviamente, mas não era uma certeza, já que no conto de Milton Ratum é exatamente isso. Ele se declara um advogado acabado de se formar, porque a festa agora em questão é a de formatura dele. E o pai já é um advogado constituído que defende políticos. Esses políticos queridos que nós temos aí. Então o filho faz a crítica, que o pai defende esses políticos corruptos. E no que o pai retruca, mas espera, ali durante o aniversário, quando você estava agradecendo pela festa e tudo mais, você fez um discurso político. Aquelas palavras que você usou foi de um discurso totalmente politizado ou cheio de ideologias, provavelmente. Mas o filho diz que não. E agora entrando no grande spoiler sobre esse conto do Milton Ratum, que eu vou ter que falar. Quem não quiser ouvir, não tem problema de abandonar o vídeo agora. Mas o filho retruca que ele, na verdade, ele não quer ser muito menos advogado e nem político. Ele quer ser um ator. Pois é, se você falou oi e eu falei oi quando eu estava lendo, o pai também, dentro da história, falou oi, como é que é? Você quer ser ator? Você está com um comportamento total de político e quer ser ator? Que maluquice é essa? Talvez essa seja a parte mais interessante da releitura do Milton Ratum. Essa situação meio cômica. Mas também é aí que o negócio desce ladeira abaixo, porque o discurso desse ator é um discurso totalmente politizado, reclamando da política atual, que não se pode defender esses corruptos políticos ou políticos corruptos, né? Quase a mesma coisa. Mas é uma fala muito fraca, para não dizer horrorosa. Não pelo que ele diz, obviamente, ninguém é a favor dessa corrupção toda, mas pela brutal atualização, digamos assim, do Milton Ratum sobre aquela história do Machado de Assis. E o que ele fez, na verdade, né? Ele comparou o medalhão lá de antigamente, que é meio vago ser exatamente o que ele seja, pode se confundir com político, e aqui ele tornou realmente políticos, e a crítica passa a ser sobre os políticos. O filho então não quer ser um político, ele quer ser um ator. E também não quer ser um advogado porque o pai é um advogado e defende esses tais políticos corruptos. Que bela salada, né? Mas o que aconteceu com tudo isso? Perdeu-se toda a ironia que tinha lá no texto machadiano. Mais uma vez, na releitura, se perdeu o essencial do texto. Ficou focado no enredo, na história, o que estava contando, mas está esquecendo daquela base, do subtexto. Milton Ratum esqueceu também
tudo que era irônico lá, tudo que era absurdo aqui na releitura virou uma crítica à atual situação política. Para mim soou muito forçado, muito conveniente até, né? Então não dá para dizer, nossa, que legal, uau, que releitura interessante. Não, né? Para chegar ao ponto do que eu quero dizer, a gente tem que se valer, obviamente, do diálogo aqui do texto entre pai e filho. O pai diz, por que você está me agredindo na minha própria casa? Com quem eu estou discutindo? Com meu filho? Com um ator ou com um louco? Com os três, pai. O filho que não admite ser enganado, o ator apaixonado pelo teatro e o louco que tenta sobreviver nesta família. Você conseguiu dobrar meus dois irmãos. Quando eles se olham no espelho, veem o teu rosto envelhecido e sagaz, um rosto sem coração. São velhos precoces, movidos pela ambição e pela mentira. Que coisa horrorosa, que texto horroroso. O que aconteceu é que esse filho agora é o tapado também imbecil, como o primeiro lá, o do Machado de Assis. Só que, claro, tem aquela inversãozinha, né? Lá no texto do Machado, como era próprio para a época, o pai aconselhava o filho a seguir alguma coisa na vida e o filho, obedientemente, ouvia o que ele tinha a dizer e provavelmente ia fazer exatamente aquilo. Já no texto do Ratum, a nossa modernidade, a atual conjuntura da relação familiar, tudo que o pai aconselha ao filho é ignorado e praticamente feito ao contrário, de propósito, só para fazer piaça. Ou seja, aqui no texto do Ratum é o filho que quer ser um idiota, com discursos vazios, discursos decorados, literalmente decorados, que é o que o Machado critica lá no seu texto. Aí o jovem do Ratum faz isso, ele quer ser uma pessoa sensata, mas está completamente longe disso. É o típico intelectual da nossa época, um sujeito que quer salvar o mundo cheio de ideias vazias, um ignóbil do nosso tempo. Sim, eu estou criticando porque o Ratum inverteu a situação da história do Machado. Eu espero que ele tenha invertido de propósito, querendo tirar um sarrinho dos atuais intelectuais e não acreditando que o medalhão é político e, sem querer, ele emulou o medalhão lá do conto do Machado de Assis. Uau, hein? Se ele conseguiu fazer isso. Minha avaliação dos contos é óbvio que o conto Teoria do Medalhão de Machado de Assis eu gostei bastante, porque ele é sensacional com a pura e fina ironia tradicional do autor. E então é fácil dar 5 asteriscos. Já para a releitura de Milton Ratum, eu já reclamei bastante e ficou óbvio que eu não gostei nem um pouco. E olha que eu comecei bem um ano com um livro do Ratum, Dois Irmãos, que eu achei sensacional. Mas aqui eu posso dizer que eu encontrei um texto também dele que vai figurar entre os piores do ano. Desculpa aí, Milton Ratum, mas eu não curti essa releitura, achei totalmente equivocada e, como eu disse antes, oportunista. Então não tem como passar de 2 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quinta-feira, com mais 2 contos de Uns e Outros Contos Espelhados. E será de uma obra de Monteiro Lobato. Enquanto o próximo vídeo não chega, curta este daqui e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Mantal de Livros cresça mais um pouco. E até mais.